Boa noite. Este relato é um tanto pesado e, devido aos fatos ocorridos, eu não posso me identificar. Hoje, eu estou com os meus 52 anos de idade. Porém, quando este fato ocorreu, eu estava com os meus 16 anos, e isso era por volta do ano de 1985. Meu irmão, minha cunhada, o meu pai, um amigo dele que se chama Jorge e eu pertencíamos a uma quadrilha de bandidos, que na verdade nós éramos a quadrilha. Morávamos no interior de Goiás, em um sítio bem afastado do município. A minha família sempre mexeu com coisas erradas. Bem, e eu não me refiro ao sobrenatural não. Eu me refiro a práticas criminosas. Eu vivia no meio de monstros e nunca os considerei da minha família. Bem, eu vou resumir aqui o que essas pessoas faziam. Como morávamos perto da rodovia, vez ou outra, alguém que aparecia em nosso sítio pedindo informações, pois naquela época só existiam mapas para se localizar. O meu pai conversava cordialmente com a pessoa, a distraindo, enquanto meu irmão vinha por trás e com uma faca degolava a pessoa. E nisso, os seus pertences eram roubados. O carro da vítima era desmanchado e vendido às peças, e a vítima era jogada como refeição aos porcos, onde não restava nada da vítima, pois os porcos devoravam tudo. Os ossos que sobravam eram moídos e transformados em ração para os cães. E essa prática se estendeu por anos como tradição nessa família, a qual eu fazia parte. Ah, como eu me arrependo de não ter fugido, pois mesmo criança, o meu pai me espancava por eu não concordar a praticar tais atos. Ele dizia que eram eles ou nós, e todos na casa tínhamos que trabalhar para pôr comida dentro de casa. A Bianca, namorada do meu irmão, pedia carona nas estradas, e quando alguém desatento parava, era a hora do meu pai, o meu irmão e o Jorge, amigo do meu pai, saírem de trás da moita armados, rendendo as vítimas, e daí em diante vocês podem imaginar o pior. Eu repudiava tudo aquilo, pois mesmo nascendo naquela família, no fundo eu sabia que tudo aquilo era errado. O mais interessante é que toda a minha família era bem religiosa. Jamais fazíamos uma refeição sem orar para Deus, o agradecendo pelo alimento. E se nós, os filhos, desrespeitássemos a Deus, o meu pai era capaz até de matar. Em uma certa noite, eu fiz uma oração a Deus, pois no fundo eu sabia que ele não era sádico como a minha família. Pedi a Deus que trouxesse justiça a todos aqueles que foram mortos injustamente pela minha família. Pois bem, alguns dias depois, saímos para caçar, pois era assim que chamávamos a prática que fazíamos. Em uma estradinha bem erma, logo avistamos um caminhão se aproximar. Rendemos o caminhão e nele estava um casal que, a princípio, eu achei que seria pai e filha, pois a moça era muito jovem para aquele homem. A minha família os abordou. O meu pai, o meu irmão e o Jorge violentaram e fizeram tudo o que bem entenderam com a moça. E tudo isso na frente do marido dela, que neste momento estava agonizando de tanto apanhar. O meu pai
queria que eu também fizesse aquilo com a moça. Mas desta vez eu me recusei. Eu disse que não. E que aquilo já era demais. E foi quando meu pai sacou a arma para mim e atirou 2 vezes. Porém, a arma falhou as 2 vezes. Ele disse que eu poderia agradecer a Deus, pois eu havia nascido de novo. Então, com a mesma arma, ele foi até o caminhoneiro caído, apontou a arma para ele, e as últimas palavras do caminhoneiro, antes de morrer, foi uma maldição que ele proferiu contra nós. Ele disse que o seu espírito não entraria nem no céu e nem no inferno enquanto a justiça não fosse feita. Depois disso, eu só escutei vários disparos. E então, fomos embora dali sem levar um centavo. Estava na cara que aquela família de loucos faziam isso por prazer e não por realmente precisarem. Fomos embora dali e os dias se passaram. O meu pai deu um tempo na caçada para não despertar a atenção da polícia para nós. Porém, 3 dias depois deste ocorrido, a nossa casa passou a ser assombrada. Sempre ouvíamos alguém bater a porta na madrugada, e quando íamos lá fora ver, não era simplesmente ninguém, e somente havia a escuridão da noite. O meu pai começou a ter uma dor terrível nas costas, o impossibilitando de sair para a caçada. Pedras eram jogadas no nosso telhado todas as noites, e também ouvíamos gritos lá fora, e uma voz rouca e comedida sempre chamando alguém aleatoriamente. O meu pai rezava e dizia que Deus jamais permitiria que o mal se apossasse de nossa família. Mas no fundo, eu sabia que tudo aquilo que estava acontecendo eram consequências dos atos insanos daquela família. Certo dia, o Jorge foi cortar uma árvore com a motosserra, e nisso a serra se prendeu na árvore e desligou. Ele puxava a serra da árvore, mas a mesma estava dura de sair. Então ele colocou mais força, e assim que a serra saiu da árvore, ela logo ligou. O Jorge não conseguiu conter a força da serra e ela veio em suas 2 pernas, fazendo um corte profundo em cada perna, e ele foi socorrido a tempo. Mas devido a uma necrose, ele teve que amputar ambas as pernas e passou a viver em uma cadeira de rodas. Nós criávamos porcos enormes, cerca de uns 30. Certa vez, o meu irmão havia batido muito na Bianca, a sua namorada, e devido a isso, ele bebeu muito. Então, o meu pai ordenou que ele alimentasse os porcos, mas o infeliz estava tão bêbado que caiu no chiqueiro antes de jogar a comida para os porcos. Então, aconteceu o seguinte: aqueles porcos famintos, acostumados a comerem carne humana, devoraram o meu irmão ali mesmo. Escutamos os gritos desesperados dele, mas quando chegamos lá, já era tarde demais. E o meu pai simplesmente disse para deixar os porcos terminarem de se alimentar. Assim, o prejuízo seria menor. O Jorge passou a ter pesadelos todas as noites e relatar que estava sendo assombrado pelo espírito do caminhoneiro todas as noites. Até que certo dia, encontramos a sua cadeira de rodas na beira de um lago, e lá, boiando no lago, estava o Jorge. O seu corpo estava horrível, pois havia sido comido parcialmente pelos peixes. O meu pai, com muito medo da namorada do meu irmão abrir a boca,
que falar alguma besteira para a polícia. Ele atirou nas pernas dela com uma 12 e a jogou viva para os porcos famintos. E ela teve o mesmo fim do meu irmão. Bem, por último, o meu pai passou a ser assombrado. E dizia ele que era o espírito do caminhoneiro que o assombrava todas as noites, dizendo coisas horríveis nos seus ouvidos, como: "Isso ainda é pouco. Você vai sofrer muito mais ainda. E depois que sofrer nessa vida, vai sofrer muito mais no inferno." O meu pai gritava de dores nas costas todos os dias, até que certa vez eu o vi indo até o banheiro com muita dificuldade, e assim que ele cruzou o corredor e entrou no banheiro e ficou de costas para mim, eu pude ver o espírito daquele caminhoneiro pendurado nas costas do meu pai. Aquele espírito olhou para mim, levou o dedo indicador até a boca, fazendo um gesto para que eu ficasse em silêncio. Eu tremi dos pés à cabeça. E então, naquele mesmo dia, peguei um pouco das roupas que tinha e fugi. O meu pai me gritou para que eu voltasse para casa. E ainda tentou correr atrás de mim. Mas debilitado como ele estava, não conseguiu nem andar direito. Fui viver como um andarilho perdido por aquelas matas. E a fome apertou de um jeito que a única solução foi voltar para o sítio. E isso depois de uma semana. Quando entrei na casa, me deparei com meu pai morto na cama. E ele estava com uma expressão horrível, e o seu corpo estava coberto de larvas e baratas que entravam e saíam da sua boca. O nosso chiqueiro estava vazio, e ali não havia nenhum porco. Provavelmente eles haviam fugido porque não havia ninguém para os alimentarem. E como eles eram grandes e fortes, provavelmente com muita facilidade, haviam derrubado a cerca. Bem, eu me alimentei com os biscoitos e queijo que havia na cozinha. Peguei todo o dinheiro que havia na casa, que era um pouco mais de 500 mil cruzeiros, que na verdade não valiam muita coisa. E então eu vim embora para Minas Gerais. Aqui me mudei para Esmeraldas e comecei uma nova vida do zero. Até hoje eu não sei por que aquele espírito não fez nada de ruim comigo. Talvez ele deve ter visto que as minhas intenções não era fazer nenhum mal para ele. Mas tudo que eu fazia era por ser obrigado por aquela família de loucos. Eu sei que poderia ter feito algo nobre, pois apesar de tudo, eu poderia ter denunciado aquela família para a polícia, mas eu não fiz. E hoje estou pagando por ser cúmplice e ser assombrado todos os dias com aquelas lembranças horríveis da minha adolescência. Boa noite. Olá! Irei contar a minha experiência com o lobisomem que aconteceu esse ano, em 2021. Bem, eu estava pensativo sobre contar isso, mas eu tomei coragem. Porém, eu não tenho coragem de dizer o meu nome verdadeiro. Então,
eu vou me identificar aqui como Anthony. Tenho 17 anos e moro em Salvador, na Bahia, em um bairro na favela chamado Tancredo Neves. Porém, desde que começou a pandemia, em março do ano passado, eu viajei com a minha namorada para a casa da minha avó, que fica aqui mesmo na Bahia. E a minha avó mora na cidade de Itabuna, no bairro Nova Esperança. E desde agosto do ano passado até hoje, eu estou aqui. Porém, a minha namorada não mais, pois o susto que tivemos deixou ela transtornada e traumatizada. Em 18 de janeiro de 2021, eu estava em casa, mexendo no Instagram, que é a minha rede social preferida. Estava na cama e a minha namorada lavando os panos de chão, porque ela sempre ajuda a minha avó nas coisas de casa. Eu, claro, tenho muitos amigos aqui, pois desde que me conheço por gente, a minha avó foi daqui. E todo final de ano, desde que eu nasci, os meus pais costumavam vir para cá. Então, eu tenho muitos amigos aqui. Bem, aqui é pura diversão. E quando estou aqui, os meninos vêm me chamar todos os dias para a gente rolezar pelo bairro. E é bom demais. Inclusive, eu já fiquei com a maioria desses meus amigos, pois eu sou bissexual. E eles são lindos, gostosos. Então, é assim que eu sempre me diverti aqui em Buna. Buna é como chamamos aqui em Itabuna. Bem, aqui é muito rolê, banhos de mangueira, praias e muitos beijos e carinhos. No dia 18 de janeiro, os meus parceiros vieram dizendo de uma festa que teria aqui perto. E essa festa chamamos aqui de paredão. Na minha opinião, isso é uma coisa erradíssima, ainda mais agora nessa pandemia. Bem, eu não aceitei o convite. Então, os meus amigos, como sempre, foram compreensíveis comigo e ficaram de boa. E assim, eles também não foram. Mas todos nós concordamos de planejar um rolê por volta das 18 horas. Bem, nos empolgamos tanto com aquele rolê que acabamos ficando na rua até tarde. Mesmo depois que comecei a namorar a Camila, que é o nome da minha namorada, eu ainda ficava com os meus amigos, pois mesmo eu resistindo e evitando eles insistiam muito, e eu acabava não resistindo. Bem, era um total de 8 amigos, e desses 8 eu fiquei com 4. E de todos os amigos que eu fiquei, eu tenho mais afeto pelo Leandro. E naquela noite nós ficamos muito, até que em um momento nos damos conta que já estava tarde, e assim fomos embora. Porém, tínhamos combinado de ir para a casa da minha avó para curtir mais um pouco a noite, e assim depois cada um ir para a sua casa. Quando chegamos, eu senti falta da minha namorada Camila e perguntei à minha avó onde ela estava. A minha avó disse que ela saiu dizendo que ia rolezar com umas amigas, pois a Camila já fez muitos amigos e amigas por aqui. Bem, eu namoro com ela desde 2018 e esses 2 anos e meio foi tempo suficiente para ela fazer amigos. Naquele dia, eu e os meus amigos cancelamos a noite para procurar a Camila. Procuramos ela em todos os rolês e não a encontramos. Bem, vocês não têm noção do quanto deserto estava a rua, pois o paredão era no bairro vizinho. E por mais que desse para ir andando, a movimentação que estava no bairro do paredão não chegava a movimentar o nosso bairro, Nova Esperança.
Continuamos procurando e procurando a Camila, e quando menos esperávamos, nós batemos com ela e duas amigas dela totalmente desnorteadas. Elas estavam amedrontadas e a gente, sem entender nada, pedíamos a ela para dizer o que estava acontecendo. E ela, muito nervosa, dizia que todos nós iríamos morrer. E com lágrimas nos olhos, ela também disse: "Esse monstro vai nos matar." Eu e os meus amigos, muito assustados, começamos a correr e a acompanhar as garotas. E todos nós já estávamos sem fôlego. E foi aí quando comecei a ouvir barulhos do tipo, como se fossem cachorros rosnando. Aquilo fazia uma voz grossa, como se fosse um cachorro muito grande. Eram barulhos de cachorro com raiva e um fedor horrível, parecendo lixo misturado com carniça. Era o mesmo cheiro de quando você passa perto de um rato morto, ou sei lá. Só sei que corríamos muito, até que chegamos em uma rua que tinha um muro com curva, e ali nos escondemos. Ficamos todos pianinhos, sem dizer uma palavra. Alguns minutos depois, ouvimos um uivo estridente que me fez arrepiar todos os pelos do corpo. Lágrimas saíram de repente dos meus olhos, e eu nunca tinha sentido essa sensação que senti aquela noite. Aquilo foi horrível demais. Quando reparei que uma das duas amigas da minha namorada havia feito xixi no short. Ela estava com tanto medo que havia feito xixi ali mesmo. Bem, foi horrível demais. A sensação que tínhamos era que todos iríamos morrer. E pouco tempo depois, ouvíamos um barulho de respiração de algo cansado. Olhamos rua acima e vimos uma coisa horrível, monstruosa, totalmente peluda, com olhos brilhantes em cima do muro. Aquilo foi estarrecedor. Aquela criatura, tudo indicava que era um lobisomem. E ele nos olhava com um olhar sarcástico, um olhar mau, e como se dissesse: "Eu vou matar todos vocês." Começamos a correr muito, e então corremos tanto e tanto, até que aquilo nos ultrapassou e parou em nossa frente. Soltou um urro que o ser humano mais corajoso do mundo, com certeza, tremeria as pernas ao ver e ouvir aquilo. Demos meia volta e começamos a correr bastante. E quando estávamos a minutos correndo, nos demos conta de que uma das amigas da Camila havia sumido. E então percebemos que o lobisomem não estava mais ali. Daí ficamos desesperados. Corremos muito em direção à casa do Felipe, um dos meus amigos, que era a casa que ficava mais próximo do lugar de onde estávamos. E quando já estávamos quase chegando na casa do Felipe, o lobisomem voltou e nos interrompeu. Era como se ele estivesse brincando com a gente, porque pela força e rapidez e esperteza que aquilo tinha, ele já não tinha devorado todos nós em minutos, porque não quis. Pois se fosse a intenção dele, ele já teria cometido esse ato. E eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Até que em um certo momento, aquela criatura sumiu e conseguimos ir para a casa do Felipe. Entramos todos desesperados, porém, a amiga da Camila não estava conosco. Ficamos ali pianinhos, com a mãe do Felipe e o irmãozinho dele de 3 anos de idade, que estava dormindo no quarto.
e ficamos lá dentro, apenas ouvindo um som de pegadas lá fora. Mas pegadas tipo suaves e bem fraquinhas. E todos nós tínhamos certeza de que era o coisa ruim lá fora, rodeando a casa. O filho da mãe, a todo momento que passava de fininho, passava as suas garras pelas janelas e portas da casa. E então começamos a ouvir bufadas, como se aquela criatura estivesse cheirando por debaixo da porta. Bem, nós ficamos muito quietos durante mais de 30 minutos. E quando pensamos que tudo aquilo já havia terminado, tomamos um susto horrível. Aquela coisa deu um chute na porta, e o chute foi tão forte que eu nem sei por que não a derrubou. As garotas começaram a gritar e nós meninos também. O irmãozinho do Felipe acordou assustado e gritando e começou a chorar muito. A mãe dele logo veio até a sala perguntar o que estava acontecendo. E foi aí que nós contamos toda a verdade. Ela acreditou, pois também ouvia os barulhos lá fora. E toda vez que ela perguntava quem estava ali, aquela coisa respondia com um grunhido alto e bem perto da porta. Era um som de grunhido misturado com uivos bem baixinhos. Era quase o mesmo barulho de cachorro se coçando com sarna. Porém, era tudo em dobro e bem pior. Aqueles barulhos eram capazes de traumatizar qualquer ser humano para sempre. E nessas horas eu já estava preocupado com a minha avó. E enquanto o monstro continuava rodeando a casa e nos fazendo gritar de medo, todos nós fomos até a cozinha e pegamos coisas para nos defender. Facas, garfos e até mesmo facão. Pouco tempo depois, aquela criatura parou de fazer barulho e não ouvimos mais nada. Porém, 5 minutos depois, aquela criatura acertou mais um chute na porta. Mas para a nossa sorte, a porta não foi abaixo. Nós ficamos nesse desespero até o dia começar a clarear. E assim que amanheceu, a criatura foi embora e nós começamos a chorar, desesperado, procurando pela amiga da Camila que havia sumido no caminho. A Camila chorava e gritava muito. Ela pulava de desespero e se esperneava no chão. A mãe do Felipe, em prantos, consolava ela. Bem, fomos todos à delegacia do bairro prestar queixa. E é claro que eles não acreditaram no que dissemos a eles. Disseram que estávamos todos bêbados e drogados. E com certeza devíamos ter vindo do paredão que teve no bairro vizinho. Estávamos vendo o bicho por causa do efeito de drogas. Bem, nós fizemos algo muito errado, pois antes de ir para a delegacia, era para nós ir na casa da amiga da Camila primeiro. Mas já fomos na delegacia imaginando o pior. E então, quando fomos na casa da amiga da Camila, para nossa surpresa, logo a vimos em casa com a sua mãe e o seu pai. Nós perguntamos a ela sobre tudo, e ela disse que havia caído, e quando caiu, a criatura passou por cima dela e correu atrás de nós. Ela aproveitou e foi para casa. Bem, é claro que nós não acreditamos nessa história, pois como seria possível ela cair e a criatura a ignorar ali no chão e simplesmente passar por ela e não fazer nenhum mal para ela?
Bem, isso não é possível de jeito nenhum. E é por isso que até hoje nós acreditamos que ela tem alguma coisa a ver com aquele monstro ruim. Bem, a Camila naquele mesmo dia pediu para ir embora. E assim, nós brigamos muito. Eu pedi para ela ficar, mas ela não ficou. E no outro dia, já estávamos de volta em Salvador. Depois do trauma que todos os meus amigos tiveram, eu deveria estar lá com eles, dando apoio para todos. A Camila merecia apoio também. Porém, ela veio embora porque quis. Até hoje, nós tocamos no assunto sobre essa história. E nenhum de nós saímos depois das 18 horas. Pois ainda estamos apavorados com esse trauma recente. Hoje, o meu amigo Leandro, que eu amo tanto, sofre com crises de ansiedade. E desde então, nunca mais fomos os mesmos. E nunca mais seremos. Boa noite. Isso aconteceu na metade de janeiro de 2002, em um lugar que eu já tinha ido 3 vezes antes, e sempre no verão. Era um acampamento no interior de São Paulo, onde eu e mais 2 amigas fomos. Era o nosso segundo dia lá, e eu e as minhas amigas estávamos entediadas. No ano anterior, a Janaína, a Jéssica e eu tínhamos encontrado uma trilha que dava a volta em um lago que tinha lá no meio da floresta e dava a volta nele, levando para o outro lado do lago. Mas nós não tivemos a oportunidade de explorar o lugar direito. E durante um final de semana, nós 3 decidimos que, já que era o nosso último ano em que íamos para lá, já que estávamos na idade limite, essa era a nossa última chance de ver aonde a trilha que dava a volta no lago ia parar. Nós fomos para o lago e achamos um bando de garotos brincando com algumas canoas. Eles gritavam para que não seguíssemos a trilha naquela direção que estávamos indo, mas ignoramos eles e continuamos o caminho. Então, nós achamos a trilha e seguimos para o outro lado do lago. Nós achamos que não tinha mais ninguém naquele lado do lago, mas vimos um bando de garotas mais novas saindo de uma trilha que entrava na floresta. Nós perguntamos para elas se tinha algo de interessante por lá e todas elas falaram que não. Olharam para a trilha, fizeram um tchau com a mão e foram embora. Eu fiquei curiosa, assim como a Janaína e a Jéssica. Então, seguimos a trilha. Ela entrava um pouco na floresta e ia para uma espécie de vale montanhoso. Tinha algumas cavernas e um outro lago com água cristalinas e uns acampamentos, mas o interessante é que não havia ninguém nas barracas e parecia que estavam abandonadas, e quem quer que estivesse lá saiu às pressas, pois ainda havia restos de comida nos pratos e muita bagunça deixada lá há mais ou menos uma semana. Nós nadamos um pouco e tiramos foto uma das outras. E todas nós subimos em uma grande pedra e tiramos algumas fotos lá de cima. E depois, eu e a Jéssica descemos, deixando a Janaína lá em cima, pois ela estava com dificuldades para descer, porque não queria escorregar e cair. E enquanto estávamos no chão esperando ela descer,
Começamos a ouvir umas coisas estranhas. Primeiro, eu ouvi passos na floresta. Eram 2 passos pesados e então parava. E então mais 2 passos e novamente parava de novo. E depois a Jéssica ouviu. Nós falamos para a Janaína descer mais depressa. E ela não desceu. Ela caiu. Mas por sorte não se machucou. Perguntamos a ela o que aconteceu. E ela disse que a pedra tremeu e ela desequilibrou e caiu lá de cima. E de repente, só escutamos um estrondo muito forte. E era como um trovão bem alto. Mas o som vinha da pedra. E quando olhamos para a pedra, foram nós que ficamos petrificadas. Não deu para ver muita coisa, mas tivemos a nítida impressão que a pedra se abriu e se fechou rapidamente, como se fosse uma boca. A Janaína havia esquecido a mochila em cima da pedra, pois como ela havia sido derrubada de lá, a mochila dela ficou lá em cima. Mas logo após esse barulho, já não dava mais para ver a sua mochila. Era como se a pedra tivesse realmente comido a mochila da minha amiga. E se ela não tivesse caído, seria ela que seria engolida pela pedra. Nós ficamos paralisadas em silêncio por algum tempo. Então, nós começamos a ouvir novamente aqueles passos pesados saindo da mata e vindo em nossa direção. Saímos correndo de perto da pedra e, como já estávamos mais perto da mata, ficamos tentando ver de onde vinham aqueles passos pesados, porque parecia estar muito perto e, na pior das hipóteses, poderia ser uma onça. Mas não tinha nada lá. Nenhum passarinho, nenhum bichinho, nenhuma pessoa, não tinha nada. Nós saímos de lá bem rápido e voltamos para a clareira que circulava o lago. Para mim, já tinha sido aventura demais para um dia. Mas a Janaína e a Jéssica estavam sentindo muito mal-estar. Não tinha mais ninguém no lago, então eu achei que talvez fossem os garotos que moravam pelo local que tentavam nos assustar. E eu me recusei a acreditar que a pedra se abriu e comeu a mochila da minha amiga. Eu falei para elas que devíamos ir embora dali o mais depressa possível, pois eu já estava começando a me sentir totalmente em pânico, e as duas concordaram. Nós encontramos uma outra trilha que estava em uma outra parte da floresta, e essa ia para mais longe do acampamento, e nós começamos a seguir por ela, pois não queríamos voltar por onde vinham os barulhos de passos na mata, pois, como eu disse, poderia ser uma onça. Então seguimos pelo outro caminho, e eu realmente não estava com uma boa impressão dessa trilha. E quanto mais entrávamos na floresta, pior era a sensação. Nós seguimos até achar várias oferendas, como velas coloridas, muita bebida, cigarros, muitas flores, e também haviam imagens de entidades empilhadas em um lado da trilha. Nós fizemos o sinal da cruz enquanto contornávamos as oferendas e continuávamos seguindo a trilha. Nós chegamos em uma pequena clareira e ali nós vimos algo bem estranho. Do lado direito da clareira tinha 3 grandes gaiolas, quase do tamanho de uma jaula. Mas não eram quadradas, eram curvadas como meia-lua. É o único jeito que dá para descrever aquilo. Nós ficamos ali paradas, olhando para aquilo e até tiramos fotos.
Eu estava ficando nervosa e já estava quase implorando para a Janaína e para a Jéssica para nós voltar para o acampamento pelo outro caminho mesmo. Elas finalmente cederam e viraram para voltar para a trilha. Os barulhos de passos pela mata pararam, mas quando estávamos saindo da clareira, nós passamos por uma árvore que tinha chamado muito a minha atenção mais cedo. Eu tinha sentido um medo incontrolável quando tinha passado por baixo dela. E dessa vez, eu senti uma vontade irresistível de olhar para cima enquanto passávamos por baixo dela. E eu me arrependo até hoje de ter olhado, porque eu vi um homem lá em cima. Ele estava lá só por alguns segundos, mas eu posso lembrar quase que completamente dele. Ele era moreno, estava vestido uma bermuda vermelha, estava sem camisa e tinha uma perna só. E também os seus cabelos eram vermelhos e desgrenhados. Ele estava olhando para nós com um sorriso bem ameaçador e sarcástico. Eu agarrei o braço da Janaína bem forte e falei: "Tem alguma coisa ali em cima da árvore?" E ela respondeu: Acho melhor a gente ir embora daqui o mais rápido possível." Aquilo que estava lá em cima da árvore, que hoje eu acredito que deveria ser o Saci, ele começou a jogar pedras em nós. Então nós corremos feito 3 condenadas e chegamos no lago já sem fôlego nenhum. Eu estava pronta para voltar para o acampamento, quando a Jéssica notou que tinha uma bifurcação na trilha que tínhamos acabado de sair. Eu já estava tremendo e realmente não queria ir, mas elas queriam, pois segundo elas viram aquela coisa pulando com uma perna só e seguindo para onde íamos passar. Então tivemos que mudar o caminho. Eu fui na frente, pois não queria ficar atrás delas, e então seguimos a trilha. Essa trilha era bem longa e nos levou para mais longe ainda do acampamento. Bem, não tínhamos ideia para onde a trilha estava nos levando. Eu ainda estava tendo calafrios e sensações muito ruins. E depois de um tempo de nós nos aprofundar cada vez mais na floresta, começamos a ouvir risadas malignas. A Janaína achou que estávamos ouvindo o pessoal no acampamento, mas isso não parecia estar certo. Nós estávamos bem longe, pois estávamos andando já fazia um bom tempo na direção oposta do acampamento. Nós estávamos bem longe de onde alguém estaria, e era risada de algo bem diabólico. E o que eu posso dizer é que parecia a risada do boneco Chuck, do filme Chuck, o Brinquedo Assassino. E finalmente, eu convenci a Janaína e a Jéssica a voltarmos correndo pela trilha principal que levava para o acampamento. Ou então, nós nos perderíamos ali, ou talvez coisa pior poderia acontecer. Eu fiquei tão aliviada de sair da floresta, e eu falei para elas que o que eu vi na árvore foi o Saci, e foi ele que tacou pedra em nós. Elas também disseram que viram o Saci entrando na trilha principal que levava de volta para o acampamento. E quanto à pedra que se abriu e engoliu a mochila da Janaína, ela jura que tem algo de maligno naquela pedra. Mas a Jéssica jura que talvez tenha sido algum evento natural da natureza e que tenha uma explicação plausível para isso. Bem,
Eu só sei que nós devíamos ter ouvido as crianças nativas daquela região e não seguir por aquela trilha ao longe. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu nunca mais coloco os meus pés ali. Boa noite. Essa foi uma história que aconteceu comigo próximo ao ano 2000 e eu nunca vou esquecer. Um relato é um tanto longo, mas vale a pena ouvi-lo por inteiro. Tudo aconteceu em uma viagem de 2 semanas que eu fiz com a minha família. Era inverno e nós tínhamos ido para uma casa que é dos meus avós no interior de São Paulo. Fomos eu, um primo, meus pais, um tio e uma tia. Não era uma casa muito grande, mas o terreno era enorme. Era uma casa embrenhada no meio do mato, só que lá não tinha nada para fazer. A cidade ficava longe e não tinha nenhuma casa vizinha. A única coisa que tinha era um riacho que dava para nadar, se você não ligasse para a água que estava gelada. E nem televisão tinha. A nossa maior diversão era uma bola de futebol. Eu e o meu primo estávamos com a mente bem ociosa. E o tempo que a gente não estava jogando bola, estávamos conversando besteira. E não demorou muito para as histórias de fantasmas aparecerem. Nós ficamos um tempão vendo quem ficava mais assustado. De noite, a gente pegava pesado nas histórias. Mas depois de 2 dias, já não conseguíamos nos assustar mais. Na metade da viagem, os adultos já estavam de saco cheio de ficarem lá parados o tempo todo e resolveram sair para a cidade. Eu e meu primo não estávamos com saco para fazer turismo, então ficamos em casa mesmo. Como éramos 2 moleques de 16 e 17 anos, eles não viram problemas nenhum em nos deixar sozinhos. Quando anoiteceu, eles saíram e nós ficamos lá jogando baralho. O tempo foi passando e a temperatura baixando e um nevoeiro forte abaixou também na região. Mas o nevoeiro estava tão forte que não dava para ver nada que estivesse a 20 metros da casa. Eu fiz um comentário meio besta sobre o nevoeiro do tipo: É uma neblina dessa que o capeta aparece. Pronto. O meu primo esqueceu do baralho, foi para a janela e começou a me encher o saco. Eu duvido você ir lá fora. Aí eu disse: Ah, cara, não enche. Eu não vou sair nesse frio. E a conversa foi mais ou menos essa pela próxima meia hora. Ele me enchendo o saco para sair e eu com nem um pouco de vontade de sair lá fora. Até que ele falou: Cara, eu acho que eu vi algo lá fora. Como isso era a coisa que ele mais falava desde que a gente começou a falar sobre fantasmas, eu nem liguei. Mas ele insistiu: Cara, é sério, eu vi alguma coisa lá fora. Então eu respondi: Meu, não enche. Você tá falando isso faz 4 dias direto. Por que acha que eu vou acreditar agora? E aí eu olhei para a cara dele
e ele estava com uma expressão meio confusa. Então eu falei: "Que foi? Por que você está com essa cara de bunda?" E ele me disse: "Eu tô falando sério, cara. Eu vi alguma coisa lá fora." Aí eu comecei a ficar com aquela sensação de que a coisa era mais séria do que parecia. A minha primeira reação foi sair correndo pela casa e trancar as portas e janelas. Quando eu tranquei a porta da cozinha, ele berrou da sala, falando que tinha visto de novo. Eu saí correndo e fui para a janela ver se eu via algo também. O meu primo já estava meio assustado e estava explicando que tinha visto já alguma coisa lá fora 4 vezes e estava apontando onde tinha visto. Só que não dava para ver quase nada por causa do nevoeiro. E a única luz que tinha lá fora era da varanda, mas ela estava queimada. "Gato, filho da mãe, vai assustar a tua avó." Quando eu ia virar para ir embora, aquilo levantou e ficou em pé nas 2 patas de trás. Olhou para mim, se curvou um pouco como se fosse pular em cima de mim e soltou um gemido meio estranho, que mais parecia uma risada demoníaca. Eu taquei a bola com tudo naquilo e saí correndo o mais rápido que eu pude para casa. No que eu estava na metade do caminho, eu comecei a ouvir aquilo correndo atrás de mim. E parecia que tinha mais 2 vindo pelo lado. Eu entrei correndo na casa, sem olhar para trás, e bati a porta. De repente, eu ouço 3 batidas na porta, como se alguma coisa estivesse batendo nela. Eu tranquei a porta e fui para o outro canto da sala. Eu olhei para o meu primo e falei: "O que foi que bateu na porta?" E ele me disse: "Sei lá, cara. Você se jogou para dentro. Eu olhei para você. Não vi o que foi que bateu na porta. O que aconteceu?" Ele olhou pela janela e deu um berro e pulou para longe da janela. No que ele fez isso, a gente correu para o quarto, trancou a porta e ficou longe dessa janela. Ele virou para mim e falou: "O que era aquilo?" Eu olhei para a cara dele e não conseguia falar. O resto da noite, a gente ficou quieto. Ele não falou mais nada e nem eu. Quando os adultos chegaram, a gente já estava dormindo. No dia seguinte, a gente não falou nada para eles. Quando eu saí de casa, vi a bola murcha do outro lado da casa. Quando eu peguei ela, estava toda rasgada e estava com um fedor horrível. Estava com cheiro de carniça. Eu mostrei a bola para o meu primo. Então eu perguntei o que ele viu na janela depois que eu entrei. Ele falou que lá fora estava meio escuro e não tinha dado para ver nada direito. Mas ele falou que viu 2 coisas na frente da porta e uma já virando a esquina da casa, indo para a lateral. Das que tinham ficado na porta, uma estava tentando empurrar a porta e a outra olhou para ele e mostrou os dentes. Eram todos tortos. Pareciam que estavam podres. E aquela coisa parecia um homem pequeno, mas com uma cabeça meio desproporcional ao corpo. Um pouco maior e era também meio marrom. Depois que ele viu o bicho, ele berrou e pulou para longe da janela. Nós não falamos para ninguém o que tinha acontecido, porque ninguém ia acreditar mesmo. A bola eu joguei no meio do mato depois, e nunca mais vi ela. O resto da viagem
A gente não desgrudou dos nossos pais e sempre que começava a ficar escuro, a gente entrava. Depois que fomos embora, a gente nunca mais quis voltar para lá. As outras noites, a gente não viu nada lá fora. Eu não sei o que era aquilo, mas será que eles apareceram só com o nevoeiro? Boa noite. Este relato não é sobre mim, mas é uma história que eu sempre ouvi da minha mãe e da minha tia Laura. Elas me contavam muitos causos assustadores do tempo em que elas eram moças e eu não esqueci de nenhuma. Eu acredito que essas histórias me traumatizaram de certa forma, depois que eu notei que eu só lembro de coisas que me deram medo. A minha mãe nasceu em uma pequena cabana às margens do rio Grajaú, próximo de Santa Bárbara, no Maranhão, e foi lá que tudo isso aconteceu. Na época, viviam os meus avós e os seus filhos, que basicamente retiravam seus sustentos do que pescavam no rio. E dos 3 filhos deles, todos passaram por momentos que eu posso dizer bem assustadores. A minha mãe falava que quase foi carregada por um homem que dizia a ela que tinha saído do rio. Já os meus tios, pelo que fiquei sabendo, eles também viveram situações bastante complicadas. Um deles conta que tinha o costume de tomar banho de madrugada no rio. Bem, a minha mãe não estava nesse dia, mas a minha tia Laura e o meu tio Carlos estavam na beiradinha das águas tomando banho, e já estava ficando escuro, e Laura notou algo estranho no meio do rio e perguntou o que era aquilo. Carlos olhou e disse que se tratava de um tronco de uma árvore qualquer. E momentos depois, novamente a Laura chamou a atenção do seu irmão, pois o tronco parecia estar mais perto e aquilo já estava dando medo nela. Carlos, sem sequer olhar para o rio, ele mandou ela ficar quieta e acabar logo de tomar banho para voltarem para casa. A minha tia insistiu que ali nunca teve tronco de árvore antes. E quando Carlos se virou para ver do que se tratava, ele percebeu que na verdade aquilo se parecia com um tronco de árvore que estava se mexendo contra a correnteza. Não parecia com nenhum animal, pois estava ereto, na posição de uma pessoa. E como já estava escuro, só pôde ver que aquilo tinha braços, mas não pôde garantir que tinha cabeça. Carlos sentiu um medo imenso e que tinha que sair dali com a sua irmã o mais rápido possível. E os dois chegaram pálidos em casa, gritando e chorando, e dizendo que a entidade queria pegá-los no rio. E quando os meus avós viram os dois naquela situação, correram para acudi-los e tentaram acalmá-los, mas os meus tios não conseguiram falar direito devido ao medo. E mais tarde, depois de muita conversa, a minha avó ficou desconfiada que aquilo não era coisa desse mundo. E depois daquele acontecimento, todos foram proibidos de tomar banho sozinhos à noite. E meses depois, quando já tinham esquecido aquele susto, o meu tio Carlos estava jantando e ouviu o cachorro latir desesperadamente na parte de trás da casa. E como já estava acabando de comer, ele decidiu juntar todos os restos e levar para o animal, que parecia estar faminto. E quando saiu na porta da cozinha, ele lembrou de pegar a lamparina para iluminar a escuridão que fazia. E Carlos conta que quando saiu e virou a luz para o lado do cão, ele viu um vulto de um homem caminhando a poucos metros e indo em direção ao rio. E nessa hora,
As suas pernas ficaram pesadas e ele conta que parecia uma pessoa que caminhava e ficava maior à medida que se aproximava das águas. Era a forma distorcida de um homem, mas por causa da escuridão, ele só viu aquele vulto entrar nas águas novamente. Bem, por insistência da minha avó, o meu avô ele foi atrás de um senhor que fazia reza e curava pessoas. O velho, depois de receber o meu avô, ele imergiu em uma série de rituais misteriosos. Ele murmurou palavras estranhas e começou a tremer, enquanto o suor escorria do seu rosto enrugado. E finalmente, o rezador falou em uma língua estranha, olhando profundamente nos olhos do meu avô. Ele descreveu uma visão aterradora, como uma oca de índios com uma fumaça negra e algo mais. Algo que ele não podia revelar naquele momento. Mas o meu avô disse que não gostava de segredos e pressionou o velho para que lhe contasse tudo. Então, o velho rezador cedeu, revelando que era o espírito do caboclo da água que estava atormentando a sua família, e a entidade desejava o sangue da sua família. E quando meu avô ouviu isso, ele não disse mais nada e voltou para casa. Essa era a história que ele contou. A minha família não saíram imediatamente daquele lugar como o rezador havia aconselhado. O meu avô foi mais rígido na proibição dos filhos e disse que nenhum deles deveriam ir mais até o rio. E se quisessem tomar banho, usassem um tanque que ficava longe do rio, mas próximo da casa. E todos o obedeceram, e passou um bom tempo sem que eles vissem aquela coisa que vinha do rio. Anos mais tarde, a minha mãe e a minha tia já eram moças. O meu tio era um rapaz que ajudava o meu avô nas plantações. E em uma noite, a minha avó e a minha tia Laura estavam para o lado do galinheiro, que ficava a alguns metros da casa, limpando a galinha para prepararem a janta. E minha mãe tinha ficado na cozinha, observando as panelas que estavam no fogão a lenha. E de repente, ela escuta a voz do meu avô a chamando do lado de fora, e respondeu de dentro da casa que já estava indo. E quando chegou na porta, ela viu que o seu pai estava a poucos metros dela, porém de costas. E de acordo com o que ela disse, o seu pai perguntou o que ela estava fazendo ali, pois a sua mãe a chamava para ajudá-la com a galinha. A minha mãe respondeu que já estava indo e queria apenas tampar as panelas que estavam no fogão. Então, em seguida, ela acompanhou seu pai em direção à sua mãe. E no caminho, ela achou estranho, pois o seu pai não se virava para ela e ela não conseguia ver o seu rosto. E apesar da escuridão da noite, ainda assim, era possível enxergar um pouco o que estava ao redor. E quando passaram próximo ao rio, a minha mãe percebeu que não estava sendo levada em direção à minha avó, e sim em direção ao rio. Ela viu que aquele homem que ela acreditava ser o seu pai tinha apenas as costas dele. E quando a lua clareou mais um pouco, ela viu que a frente daquele homem era horrível, e o medo foi muito grande naquela hora. E quando ela descreve essa parte, ela diz que os seus olhos eram parecidos com os de peixes, grandes e vermelhos. Aquela entidade tinha copiado o jeito das costas do seu pai, e aquilo estava a levando para o fundo do rio. Ela dizia que a coisa não se virava para ela, para que assim ela não pudesse ver a sua verdadeira forma e nem o seu rosto. O desespero dela foi grande nessa hora que ela gritou e saiu correndo em direção à sua mãe. E então, ela chegou apavorada até a sua mãe e disse: "Um bicho feio, mãe! Um bicho feio quis me pegar. Ele assumiu a aparência do meu pai, mas eu olhei de relance e eu pude ver que não era o papai." Todos entraram e trancaram as portas e janelas da casa. O meu avô e o meu tio Carlos só chegaram meia hora depois do ocorrido e
ficaram sabendo do que havia acontecido. A minha mãe, ela adoeceu de medo. Depois disso, a minha avó fez muita pressão para irem embora dali e finalmente o meu avô decidiu abandonar a casa e mudar para Bacabal. E lá conseguiu outro serviço e mudaram de novo. E dessa vez para Esperantina, no Piauí. A minha mãe até hoje tem medo de rios e lagos, e eu acho que esse é o trauma dela. Eu, graças a Deus, eu nunca vi nada, e não quero passar de jeito nenhum pelo que a minha mãe e os meus tios passaram naquelas águas misteriosas dos rios do Maranhão. Boa noite.